O Evangelho de João é diferente dos outros 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Eles olham do mesmo ponto de vista e mencionam a vida de Jesus, os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas que Jesus contou, a morte de Jesus na cruz, sua ressurreição, são os evangelhos sinóticos. João, ele olha para os evangelhos sinóticos e João procurou escrever alguma coisa que não estava registrada lá. Ele escreveu sobre as bodas de Caná, ele escreveu sobre a ressurreição de Lázaro, milagres que não estão registrados nos evangelhos sinóticos. João nos mostra Jesus como Deus. João tomou 7 milagres e ele disse: Jesus fez muita coisa que não está escrita aqui. Mas isto que está escrito é para mostrar que Jesus é Deus, é o Filho do Deus vivo, Ele é a vida eterna, Ele é o Deus verdadeiro. E João escreveu para que nós pudéssemos ter vida crendo em Jesus. E o Evangelho de João nos mostra 7 momentos, 7 vezes em que Jesus afirmou que Ele e Deus são um. Ele afirmou uma expressão que era só de Deus: eu sou. Deus se revelou a Moisés para ir ao povo de Israel e para falar a Faraó o seu nome: eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou me enviou a vós. E Jesus usa este nome de Deus para si: eu sou. 7 vezes no Evangelho de João vamos encontrar essa expressão de Jesus: eu sou. Ele está dizendo: eu sou Deus. Os judeus pegam em pedras. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 6, no versículo 35 a 58. Diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Vamos parar aqui um pouquinho. É possível um ser humano dizer isto? É possível um profeta falar estas palavras? Os islâmicos dizem que Jesus foi apenas um profeta. Não, Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Somente Jesus, Yeshua, o Filho de Deus, somente Jesus de Nazaré foi capaz de dizer entre todos os homens: eu sou. E ele disse: eu sou o pão da vida. Ele diz: quem crê em mim jamais terá sede e jamais terá fome. E é verdade, quem encontra Jesus não quer saber de mais nada, é saciado com a presença, com o alimento espiritual, a presença de Jesus em nós. Quem encontra Jesus encontrou o sumo bem da vida, o sentido da vida, encontrou Deus. Outras religiões são como poços, como aquele poço de Sicar que a samaritana tirou água e Jesus lhe disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der vai se tornar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é essa fonte. Cristianismo não é uma série de regras para se cumprir, é um relacionamento vivo, real com o nosso Deus. Através de Cristo, nós podemos ter acesso ao Pai, a Deus, e chamá-lo de Pai. Dizem que o Deus Alá dos islâmicos é o mesmo Jeová, mas não é, porque o Deus da Bíblia, o Deus Pai, é um Deus de amor. É um Deus que nos ensina, através de Jesus, que se alguém te bater numa face, oferece a outra. Mas o Deus dos islâmicos é um Deus que mata. É um Deus que fala para acontecer a jihad, a guerra santa, como Maomé, e hoje vemos o Estado Islâmico caminhando aí, a oportunidade que eles dão para as pessoas com quem encontram é: ou você converte ao islamismo, ou você foge,
ou você morre. E é assim que eles caminham. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus Pai, manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus único e verdadeiro, é um Deus de amor. Um Deus cuja essência é amor. E Jesus disse, eu sou. Ele tomou uma prerrogativa sobre si divina. Eu sou. Eu sou o pão da vida. Vamos ver como vai acabar esse discurso de Jesus entre as pessoas do seu tempo há 2000 anos atrás. Vamos continuar o texto. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É maravilhoso saber que Jesus nos toma como o pastor cuida das ovelhas. O pastor preocupa de levá-las ao pasto, de dar-lhes pastos verdejantes, águas tranquilas, ungir a sua cabeça, cuidar da ovelha. É assim que Jesus é conosco. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Que profeta jamais disse isso? Eu vou ressuscitar você? Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele foi o único homem aqui que foi morto, sepultado e ressuscitou. O túmulo, Maomé, Confúcio, Buda, de todos os fundadores de religiões, seus túmulos aí estão. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque Ele ressuscitou. Só Jesus. E Ele continua dizendo, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, vem a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dentre os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como diz ele, pois, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, esse o tem visto. Jesus está falando aqui a respeito dele mesmo, que ele veio do Pai, ele viu o Pai, ele manifesta a glória do Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem jamais pôde dizer estas palavras? Que profeta pôde dizer, quem crê em mim tem a vida eterna? Nem Moisés, nem Elias, nem Daniel, nem Jeremias, nem Isaías, nenhum profeta jamais teve a ousadia de dizer, eu dou a vida eterna. Se Jesus disse isso, é porque ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus. Ele diz, eu sou o pão da vida. É o versículo seguinte, eu sou o pão da vida. Eu sou é uma expressão usada só para Deus. É a manifestação do Deus de Israel, do único e verdadeiro Deus. E ele disse, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão. Pão é para ser comido. Pão é trigo misturado, trigo moído misturado com água levado ao fogo. Jesus disse, quando vieram fazê-lo rei,
ou levá-lo até a Grécia, Jesus disse: olha, minha hora não é chegada. O trono dele aqui seria a cruz, sua coroa seria de espinhos. Mas naquele dia nós vamos ver nosso Rei, Senhor, gloriosamente coroado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o seu trono de glória, e ele virá nas nuvens, virá trazendo o seu reino. Somente ele disse: eu sou o pão, eu sou o pão. Para que ele é o pão? Ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne para comer? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive e me enviou e eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão vivo que desceu dos céus. A Bíblia nos diz que quando eles ouviram isto, pegaram em pedras e foram apedrejar Jesus. E saíram, todos foram embora, não queriam, até aqueles que haviam crido em Jesus, não podiam suportar esta palavra. Eu sou. Jesus declarou: eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, eu trago vida eterna em mim, para que você se alimente e viva. Vamos orar? Feche seus olhos. Ore comigo dizendo: Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o pão vivo que desceu do céu. Eu creio que Tu viestes e morrestes na cruz para me dar vida eterna. E eu recebo esta vida. Eu recebo a Tua paz. Eu recebo a Tua salvação. Eu recebo a Tua presença em meu viver. Obrigado, Jesus. Amém. Amém e amém.